Primeiro conselho, harmonia. Segundo conselho, alegria. Terceiro conselho, autocontrole ou moderação para combater o espírito briguento. Então, se no primeiro é harmonia para combater a divisão, ou seja, ideologias, ideias, posições, aqui o autocontrole ou moderação ou domínio próprio, como aparece também em Gálatas 5 como fruto do Espírito Santo, para combater o espírito briguento. Essa é a melhor forma de explicar esse texto. O versículo 5 diz assim, olha, podemos ler juntos? Está aqui? 1, 2, 3. Seja seja a amabilidade, algumas traduções colocam como moderação, mas o significado dessa palavra pode ser vários: clemência, gracioso, complacência, gentileza, autocontrole. Então, tudo isso. E aí, trazendo um pouco o contexto, por que a palavra de Deus diz para eles, naquele momento, para serem amáveis? Porque eles estavam sofrendo pressões, acusações, injúrias externas. Então eles poderiam entrar nessa briga e retribuir na mesma medida. Mas a palavra de Deus, olha, não retribua, não entra nessa vibe, não entra nessa onda de briga, sabe? E aqui a palavra, ela vai dizer realmente um termo mais específico para temperamento. Sabe aquela pessoa sanguínea, colérica, do pavio curto? E tem gente que nem pavio tem, né? Tem gente que não tem nem pavio, e tem gente que tem um pavio curto. Ou seja, ela aguenta tolerar alguns segundos. Alguém passa no trânsito, né? Fecha, dá alguma coisinha, ela já fica estressada, né? Alguém falou alguma coisa que não gostou, ela já vem com 2 pés no peito, e aí vai. Então tem gente que tem um pavio curto, tem gente que nem pavio tem. Mas o Espírito Santo precisa, né, prolongar esse pavio na nossa vida. Então esse é o sentido. Esse autocontrole, ou seja, o domínio próprio também que a gente pode utilizar como fruto do Espírito Santo para nos ajudar, né, a controlar esse ânimo impulsivo que a gente tem muitas vezes, se irritar com facilidade, de brigar na fila do pão porque está demorando caixa, sabe, de reclamar e xingar porque o outro passou com velocidade, deu uma fechada no trânsito, ou porque não fez uma coisa do jeito que você queria. Enfim, são tantos motivos, né, que eu poderia aqui citar, mas não preciso, porque vocês sabem do que eu estou falando, né? Vocês são como eu, passam por essa experiência. Então a palavra de Deus vem trazendo esse conselho para que a gente viva uma vida melhor. Domínio próprio, autocontrole. Me lembrei que tem um provérbio que diz assim: é mais fácil controlar uma cidade do que um espírito indomável, alguma coisa assim. Ou seja, uma pessoa que está irada, que está incontrolável no seu ânimo, no seu ser. É mais fácil você controlar uma cidade do que uma pessoa que está revoltada por alguma circunstância. Então, a orientação bíblica é que, apesar das pressões que a gente sofra, apesar de coisas pequenas que a gente vive, não vamos perder a paz por pequenas coisas. Não vamos perder a paz por coisas bobas e por coisas pequenas. Brigar com o outro por causa de, sei lá, gente, uma louça que não foi lavada, né? Por causa de um lixo que não foi tirado. Eu já fiz muito isso, eu confesso para vocês. Confesso para vocês que me irritava profundamente quando eu chegava em casa e tinha louça na pia. Aquilo, né, era uma dor na minha alma. Mas, ou quando a cama não estava arrumada, ou sei lá, qualquer outra coisa, e às vezes são situações simples que você pode ver no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família, até mesmo na igreja, com os amigos, coisas que são tão supérfluas, coisas bobas, e que faz você, sabe, brigar por conta de coisas insignificantes. E a palavra de Deus vem com esse conselho para exercitarmos mais o domínio próprio. Então, a palavra de Deus está dizendo: olha, não entre nessa briga, não entre nessa onda, não rebata na mesma moeda.
que seja a amabilidade, ou seja, o domínio próprio, a graciosidade de vocês conhecida por todos. Ou seja, como é que eu vou mostrar para as pessoas que eu tenho o Espírito Santo, que eu tenho fé em Deus, se eu não agir diferente? E vocês já devem ter ouvido isso, né, em algum lugar. Você explode, você fala qualquer coisa, a pessoa briguenta, e o outro, né, não crê, não tem a mesma fé que você, e fala assim, mas você não é crente? Mas você não serve a Deus? Então como é que nós abrimos a nossa boca para dizer que servimos a Deus, um Deus de amor, um Deus de paz, e a gente fica brigando, explodindo, estourando com as pessoas? Não tem necessidade. Então a palavra de Deus diz que esse domínio, que esse controle de vocês seja conhecido por todos, que sejamos realmente diferentes, não apenas falamos, mas que sejamos realmente na prática pessoas diferentes, como fruto do Espírito Santo na nossa vida. E ele diz, perto está o Senhor. Nosso foco, né? Nosso foco é na volta de Cristo. Então a igreja, principalmente naquela época, ela tinha muito essa ideia, essa esperança da iminência da volta de Jesus. Cristo estava para voltar. Ele falou assim, olha, isso é passageiro, logo isso passa. Segura aí, aguenta firme que logo isso vai chegar ao fim. Então, não entre na onda da discórdia, dos desconhecidos, das brigas, das fofocas, que nós realmente sejamos pessoas pacificadoras. Amém? Que sejamos pacificadores. E somente se exercitarmos nosso domínio próprio, nosso autocontrole, que a gente vai conseguir. Então, qual o primeiro conselho? Harmonia. Segundo conselho? Alegria. Terceiro? Autocontrole.